Olá! Hoje vamos mergulhar numa pergunta que, assim, mexe com a gente, né? No fim das contas, de quem nós somos? É uma pergunta fundamental mesmo. Pois é. E a gente recebeu um material bem interessante para nossa conversa, sabe? Baseado em textos bíblicos, tipo a Carta aos Efésios. Ah, legal. E ele coloca lado a lado, assim, a ideia comum na nossa cultura e uma visão diferente que vem da fé cristã. Curioso para ver esse contraste. Então, muitas vezes a gente ouve por aí que somos donos de nós mesmos, certo? Sim, essa é a ideia que está no ar, né? Autonomia total. Isso, a ideia de que cada um define seu caminho, seu propósito, quem é, uma liberdade total para se criar e recriar. Vamos dar uma olhada nisso. É. E essa busca por ser dono de si, ela acaba gerando uma corrida, né? Por validação, por reconhecimento. Uhum. O material que a gente analisou sugere que, como está todo mundo tentando se afirmar, a sociedade vira meio que um palco de competição, sabe? Por atenção. Faz sentido. Uma busca constante. E o curioso, segundo essa fonte que a gente viu, é que não basta a gente se achar autêntico. Assim, a gente precisa que os outros também achem. Ah, interessante isso. A necessidade do olhar do outro. Exato. A cultura moderna chama isso de busca por autenticidade, né? Mas depende dessa validação externa. É um ponto bem importante sobre essa busca. E é justamente aí que a perspectiva do material que a gente recebeu entra, sabe? Trazendo a visão da fé cristã. E o que ela diz? Baseada em textos como o de Efésios, ali no capítulo 1, a proposta é bem diferente. Ela diz que pertencemos a Deus, desde o início. Pertencemos a Deus? Sim. E esse pertencimento, então, segundo o texto, não é só uma ideia, assim, na cabeça. Não, não. Pelo que o material indica, envolve o que a fonte chama de resgate. Resgate. Como assim? Tipo, podemos entender como um ato de libertação, sabe? Como se Deus nos trouxesse de volta para perto dele. Entendi. Uma ação de Deus. Exato. E isso tem um propósito claro: viver para o louvor da sua glória. Para o louvor da sua glória, o que seria isso na prática? Bom, acho que é viver de uma forma que mostre para as pessoas o quanto Deus é bom, como ele age. Entendi. Então, esse pertencimento a Deus não é algo individualista, isolado. Não mesmo. Isso é fascinante no material. E textos como o de 1 Coríntios 12 reforçam isso, né? A passagem do corpo de Cristo. Essa mesma. Pertencer a Cristo significa também pertencer a uma comunidade, a igreja. A imagem que usa é essa, um corpo onde cada pessoa é um membro ligado aos outros. Se um membro sente dor, todos sentem juntos, sabe? Sim, sim. E se um é celebrado, todos se alegram também. Exatamente. Uma conexão real. E imagino que essa ligação toda traga responsabilidades, né? Com certeza. O material até menciona algo sobre sujeitar-se uns aos outros, lá em Efésios 5. Como a gente pode entender isso de um jeito simples? É uma ótima pergunta. Porque sujeitar-se pode soar meio pesado hoje em dia, né? Pode mesmo. Mas dentro dessa visão do material, não tem a ver com uma hierarquia rígida, tipo um manda e outro obedece cegamente. Então o que seria? É mais sobre cuidado mútuo, sabe? Respeito. É colocar as necessidades do outro em pé de igualdade com as nossas. Por amor a Cristo, que é a referência. Ah, entendi. Um cuidado recíproco. Isso, e a fonte argumenta que é justamente nesse pertencimento a Deus e uns aos outros que a gente encontra a verdadeira humanidade. Aquela autenticidade que tantos buscam lá fora. Então a autenticidade não estaria na autossuficiência. Não, segundo essa visão. Estaria em reconhecer que a nossa vida floresce de verdade é nessa conexão com Deus e com a comunidade. Não sozinhos. Entendi. Então, para a gente resumir, assim, temos um contraste bem claro, né? Sim. De um lado, essa cultura que fala eu me pertenço, o que leva a uma busca bem individual por significado, por validação, Isso. e muitas vezes a uma competição, como a gente falou. E do outro lado, a visão que o material traz. A gente pertence a Deus. E isso nos conecta uns aos outros numa comunidade. E dá um propósito maior, ligado a ele. E, segundo a fonte, é o que nos torna mais plenamente humanos. Perfeito. E tem uma reflexão final no material que eu achei bem prática. Ah, qual? Diante das dificuldades da vida, dos problemas do mundo, a atitude que o texto sugere é continuar fazendo bem, sabe?
confiando em Deus enquanto se espera a redenção final. Uma ação prática, então. Sim, seria a demonstração concreta de que a gente vive para o louvor da sua glória. Conecta diretamente o nosso pertencimento a Deus com uma ação no mundo. Muito bom. Faz a fé descer para a vida real, né? Exatamente. E isso tudo deixa a gente com algo para pensar, né? Para quem está ouvindo, refletir também. Manda aí. Se a ideia é que pertencemos a Deus e também uns aos outros nessa comunidade, como isso poderia mudar a nossa maneira de ver a competição e essa busca individual por destaque que são tão comuns hoje em dia? Boa pergunta. Muda a perspectiva toda. Fica aí a reflexão. Pessoal, obrigado pela companhia e até a próxima. Até mais.